Lucas 15, do verso 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vejo que seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos dê graça nessa manhã. Será que você pode fechar os seus olhos? Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, queremos te ouvir, queremos te ver. Aquece o nosso coração, Pai, com essa palavra. Nos fortalece, Senhor, nos dá graça. Cancelamos agora, Pai, todo impedimento, a mensagem que vai ser pregada. Em nome de Jesus, que toda barreira caia por terra, que todo grilhão seja quebrado, Senhor. Que possamos estar livres para te ouvir e te ver nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Alguém, por favor, traz um pouquinho de água para mim. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Esse título pode parecer um título triunfalista para você. Um título de vitória. O Pai diz sim para você. Mas será que o Pai dizer sim para a gente é sempre algo bom? O que você faria se o Pai dissesse sim para algo que você pede para Ele? O que você faria se você recebesse um sim de Deus para aquilo que você pede? Para aquilo que você clama a Deus? Para aquilo que você tem, de alguma maneira colocado diante de Deus e pedido todos os dias? De repente Deus decreta para você e diz: sim, eu vou fazer isso aí que você está pedindo. Será que tudo aquilo que nós pedimos para Deus é uma finalidade, um desejo do nosso coração? Será que esse fim, esse sim de Deus que estamos querendo, que estamos necessitando? Obrigado, querido. É isso, 2 servas. Deixa aqui, peraí, meu irmão. Obrigado. Será que a gente receber um sim de Deus sempre
vai fazer bem para nós? Pode parecer, né, perguntas que são chatas e ruins de responder. Mas a verdade é que tem gente que acha que receber um sim de Deus é um fim. Mas o que Deus quer nos ensinar, queridos, é que o sim de Deus representa algo novo que Deus vai começar a fazer na nossa vida. Quando Deus diz sim para você, significa que Ele está te dando autorização para você fazer algo novo, para dar uma nova direção, para trazer para você um novo caminho. Algo que vai mudar a sua vida. E o não de Deus, pastor, o não às vezes significa para você, permaneça, continue, persevere, fique, porque eu ainda tenho mais coisas a fazer na sua vida. O sim, querido, de Deus pode ser didático. E esse sim que esse pai dá ao seu filho para repartir os bens, para ele sair de casa, tinha o fim de educar. Falamos aqui, né, quando apresentamos o Gael ao Senhor, que os pais vão ter a responsabilidade de educar. E educar pode significar, né, ou em algum momento, se você quer educar o seu filho, em algum momento você vai ter que frustrá-lo. Em algum momento você vai ter que dizer não. Eu sei que há uma corrente por aí dizendo que a gente não pode dizer não para os nossos filhos. Não, pai, arruma outro jeito de falar não. Faz um malabarismo. Mas em algum momento a gente vai ter que falar não. Em algum momento vamos ter que impor limites. Em algum momento vamos ter que dizer para os nossos filhos, até aqui você vai. A gente, como o pastor Roberto nos ensina, vamos ter que colocar margens para que o rio possa correr numa direção. Deus, né, muitas vezes faz assim conosco. Só que tem hora, irmãos, que não dá. Você tem liberdade para decidir. Esse moço chegou numa idade que ele disse, eu não quero mais ficar aqui, pai. Eu quero que a minha vida vá para uma outra direção, eu quero seguir um outro caminho. Talvez já planejando ir para uma cidade que talvez ele tenha ouvido falar. Lá é a cidade, né, das delícias, das maravilhas. Lá todo mundo tem emprego, lá todo mundo é abençoado. Eu quero ir para lá, a terra da oportunidade. Eu lá vou ficar aqui cuidando de cabrito, vou ficar aqui cuidando de ovelha, vou ficar aqui, né, trabalhando no campo, trabalhando pesado. Não, eu quero ir para um lugar onde eu possa ser abençoado, onde eu possa, né, receber alguma coisa em troca pelo meu trabalho. A Bíblia diz que esse pai disse para ele, sim, então vá. Se você quer seguir esse caminho, vá. Porque tem hora que os filhos vão, irmãos. Tem hora que não adianta mais. Já não tem mais corretivo que dê jeito. É hora dele aprender sozinho. E se tem algo, irmãos, que causa temor ao meu coração, é ficar longe da mão de Deus. A pior coisa, irmãos, é quando... Não é quando Deus... Quando falamos, Deus pesa a mão. Porque quando Deus, né, nos corrige, quando Deus nos admoesta, quando Deus, né, nos mostra que estamos errados, é sinal de que Ele ainda está conosco. É sinal de que Ele ainda fala conosco. É sinal de que Ele ainda, né, acredita que você pode mudar. Quem acredita que eu ainda posso mudar? Mas a pior coisa é quando a gente se afasta da mão de Deus. Porque a gente diz, agora é por minha conta. Não preciso mais estar na casa do Pai. Isso causa temor ao meu coração, irmãos. Se teve uma coisa que Moisés não queria, quando Deus falou, olha, esse povo é duro demais, Moisés, se quiser até te dou outro povo, mas não dá para ir mais que vocês. Moisés diz, não, Senhor, o Senhor vai com a gente. Estar longe da mão de Deus
é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Quando a Bíblia diz, né, que os homens se inflamaram em pecados em Romanos, a Bíblia diz o que? Que Deus os entregou. E por causa da imoralidade deles, Deus os deixou. E é um reflexo do tempo que estamos vivendo hoje. Pessoas que foram, né, de alguma forma, estão vivendo como se Deus não existisse, porque não querem estar debaixo das suas mãos. Porque não querem, como lemos aqui no Salmo 2, beijar o filho. Não querem ter intimidade com o filho. E a Bíblia diz que quem rejeita o filho, rejeita o pai. Quando nós rejeitamos o nosso irmão, quando nós, né, estamos ou nos afastamos dos nossos irmãos, estamos rejeitando o filho. E é por isso que é importante estarmos no lugar onde temos contato com os irmãos, onde temos contato com aqueles que têm relacionamento com o Pai. Queridos, ele juntou tudo que tinha, juntou o dinheiro e foi. Talvez pensando, eu tenho saúde, tenho forças, eu sou jovem, eu vou ser bem sucedido, eu sei trabalhar, eu tenho habilidades, eu sou formado, eu tenho conhecimento, eu quero ir para a terra da oportunidade. E a Bíblia diz que ele foi, e ele gastou tudo que ele tinha de forma dissoluta. O seu irmão mais à frente vai dizer que ele gastou com prostitutas. Ele fez uma equação, irmãos, que muitas vezes nós fazemos. Ele juntou, eu tenho habilidades, eu tenho, né, formas de prosperar, com um ambiente propício à prosperidade, com certeza eu vou chegar no sucesso. Talvez pensando, eu vou voltar ainda aqui nessa cidade. Isso aqui já é minha conjectura. Vou chegar aqui nessa cidade e nós vamos ver, né? Eu mais rico que o meu pai. E queridos, ele foi, gastou tudo que tinha. Só que aconteceu o inesperado. Porque nós só controlamos as nossas ações. E nesse caso, nem isso ele estava mais controlando. E esse é um reflexo do homem distante da mão de Deus. Ele não consegue se controlar. Ele vive como animal. Ele vive escravo dos seus desejos e das suas paixões. O homem sem Deus é um escravo. Ele se afastou da mão de Deus. E a Bíblia diz que houve grande fome. Isso aí ele não podia prever. Isso aí ele não podia controlar. Isso aí não estava debaixo da autoridade dele, do controle dele. E quando a fome chegou, quando não tinha mais alternativa, quando tudo estava fora do controle humano, quando houve e apareceu uma ameaça externa que era maior do que ele, maior do que aquilo que ele poderia projetar, o texto diz que ele foi atrás de trabalho. Talvez pensando, eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho forças, eu ainda sei fazer muita coisa. E a única coisa que ele conseguiu num tempo de escassez, num tempo de fome, era cuidar de porcos. Uma atividade que não era digna, uma atividade que ninguém queria fazer. E ele disse, eu estou disposto a fazer isso. Queridos, longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, o ambiente é um ambiente de declínio espiritual. É um ambiente de escassez, é um ambiente de fome, é um ambiente em que se procura comer e não tem. Mas graças a Deus, querido, que você nessa manhã tem alimento espiritual para abençoar a sua vida. Nessa manhã você já ouviu a palavra de Deus. E quando estamos perante a palavra de Deus, parece, né, que a nossa vida está estagnada, parece que a nossa vida está no mesmo lugar, parece que estamos vivendo, né, um momento em que Deus e o Pai não olham para nós e queremos viver algo novo, coisa nova. Talvez não estamos conseguindo enxergar as coisas direito. A Bíblia diz que ele ficou olhando para as bolotas que davam aos porcos e desejou elas. E aqueles homens não davam.
Não sei no seu tempo como é que era, mas tem a história que diz, né, que de repente você está comendo alguma coisa, a criança fica olhando demais para você, o bebê olhando para você, aí fala assim, olha, dá para ele, senão você vai aguar a criança. O que é isso, negócio de aguar, né? Tipo, a boca da criança vai ficar cheia de água. Poxa, mas a criança nunca experimentou esse trem, como é que ela vai saber, né? Ela nunca tomou sorvete, de repente ela vai ficar com a boca cheia de água porque ela quer sorvete. Uma coisa que ela nunca experimentou. Mas não era o caso aqui, irmãos. Porque esse moço conhecia a casa do pai. Esse moço já tinha experimentado estar na casa do pai. O filho mais novo, ele já tinha tido uma experiência com o pai, na casa do pai. Aleluia. Nós lemos, queridos, que o mundo diz não para o filho. O mundo diz não para a presença do filho. E se nós não ensinarmos, né, ou não frustrarmos os nossos filhos em casa, muitas vezes dizendo não para eles, o mundo vai dizer não para os nossos filhos. Se nós não educarmos em casa, o mundo de uma forma ou de outra vai educá-los conforme os pensamentos do mundo, conforme a visão do mundo, conforme o sistema que há no mundo. É por isso que nós, como pais, não podemos deixar de ser referência para os nossos filhos. Deixar de, muitas vezes, ter que tomar decisões difíceis relacionadas aos nossos filhos. E dentre elas, cabe a nós, às vezes, dizer não. Tem pais que levam para o extremo. E acabam dizendo não para tudo. Não é por aí, irmãos. Tem gente que é 8 ou 80. Ou diz sim para tudo ou não para tudo. Não, que eu quero educar o meu filho, então eu vou frustrar ele o tempo todo. Não, peraí. Às vezes, na casa do pai, tem não, tem repreensão, tem educação, tem direção. Mas existem momentos que Deus diz sim. E esse sim de Deus é para nos ensinar. Esse moço, quando o mundo disse não para ele, ele pensou, peraí, os trabalhadores da casa do meu pai têm um alimento melhor do que esse. Aqueles que são escravos comem melhor do que eu estou passando aqui. E ele então ensaiou o discurso, irmãos. Ele disse, eu vou preparar. E ele disse não para aquela situação. Ele disse não e falou, eu vou voltar para a casa do pai. E ele foi pelo caminho ensaiando o que ele ia falar com o pai quando chegasse. Ele foi ensaiando o discurso dele e dizendo, né, Senhor, pai, faz de mim pelo menos um trabalhador da tua casa. Ele ensaiou um discurso se humilhando perante o seu pai. Quantos de nós, irmãos, estamos afastados? Ou conhecemos pessoas que se afastaram de Deus, e quando vamos falar do amor de Deus, da graça de Deus, essas pessoas estão com o nariz em pé diante do Senhor. Estão às vezes passando por provas, passando por lutas, Deus esperando para ver qual é a atitude delas diante daquela situação, e elas estão com o nariz em pé, donas de si. Estão se achando donas do seu destino. Mas esse filho não disse, eu vou chegar me humilhando. Sabe, aqui nessa manhã, queridos, se você entrou aqui com o seu coração quebrantado, se você entrou aqui disposto a se humilhar na presença de Deus, a reconhecer que de você não tem nada, que você depende dele, que você precisa dele, que você quer que ele te faça pelo menos alguém que possa servi-lo, saiba que ele vai até o teu encontro, como ele foi ao encontro daquele filho. Amém. Porque a Bíblia
diz que conforme o filho foi se aproximando da casa, o pai o viu de longe e o pai foi na direção do filho. O pai saiu da casa e foi na direção daquele filho. Olha o contexto aqui, queridos, se nós formos ler Lucas capítulo 15, é o texto dos achados e perdidos. E o contexto é: perderam coisas e essas coisas foram encontradas. Um contexto de restituição, um contexto de algo que está voltando para as suas mãos. E cada vez que essas coisas voltam para as mãos, a dracma perdida, o filho perdido, uma festa é feita. E se nós lermos todo o capítulo 15, nós vamos ver só alegria por algo que foi encontrado. Só tem um que está triste, que é o filho mais velho, que nós vamos ver mais à frente. Queridos, o pai foi ao encontro do filho. O pai saiu porque aquele filho foi encontrado, foi achado. E o texto diz que ele colocou um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, o abraçou e o beijou. O pai beija o filho. Muitas vezes, quando a palavra beijo, ou na maioria das vezes em que a palavra beijo aparece na Bíblia, ela não tem uma conotação erótica, não tem uma conotação sexual. Hoje nós invertemos tudo. Quando nós vemos alguém se beijando, geralmente é com essa conotação. Então, quando muitas vezes nós vemos o beijo na Bíblia, às vezes temos dificuldade de entender que o beijo não necessariamente significa algo nesse sentido. O beijo na palavra de Deus ou na Bíblia, quando aparece, pode representar, o beijo era dado para um parente que de repente faz muito tempo que não o vemos, o beijamos, como é o caso aqui desse pai que vê o seu filho, quando se encontra com um amigo íntimo, quando recebemos um convidado especial na nossa casa. O beijo significava respeito, o beijo significava submissão. Nós lemos aqui o Salmo 2, em que fala beijai o filho. Um sinal de reverência, uma saudação, despedida, devoção. Judas traiu Jesus com um beijo. Aparentemente, reverenciando, devotando Jesus, mas que na realidade escondia um outro propósito que estava no coração. Nem sempre aqueles que beijam Jesus são aqueles que amam Jesus. Nem sempre aqueles que dizem e que beijam o Pai são aqueles que têm relacionamento com o Pai. Mas aqui o Pai foi ao encontro. O Pai foi atrás e o Pai beijou. Lembramos de Lucas capítulo 7, irmãos, daquela mulher que limpou, lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos e beijou seus pés. Aquela mulher beijando os pés de Jesus e os fariseus condenando. Jesus se levanta e diz: olha, eu cheguei aqui, você não me honrou, cheguei aqui, você não me deu o beijo, não me deu o ósculo. E essa mulher, desde que chegou, não para de me beijar. Uma mulher desconhecida, que reconheceu que Jesus era o Senhor. Não podemos dizer, queridos, que temos relacionamento com o Pai se desprezamos o Filho. Não podemos dizer que temos relacionamento ou que amamos o Pai se não amamos o Filho. O texto da história continua e diz que o filho mais velho chegou. O pai mandou preparar o bezerro cevado, o bezerro que era preparado, engordado para situações especiais. Mandou matar porque aquele filho chegou. E quando o filho mais velho chega,
a festa já está lançada. Pagode comendo solto. Fumaça subindo, irmãos. Aquela fumaça, churrasco, aquele cheiro que já estava lá do outro lado. Quando ele chega e vê aquela situação, as pessoas dançando, se alegrando, ele pergunta, né? O que foi que aconteceu? Pergunta para um dos servos, provavelmente, irmãos, fazia tempo que não tinha festa nessa casa. Imagina o que é um pai perder um filho. Fazia tempo, talvez, que não tivesse tanta alegria, que não se ouvisse tanto vozerio, tanta dança, tanta festa. Esse moço chegou, o filho mais velho chegou do campo, estava trabalhando. Ele chega, ouve aquela situação, ninguém comunicou para ele, ninguém pediu a opinião dele, ninguém, perguntou se podia fazer aquilo, e a Bíblia diz que ele ficou então indignado, ficou com raiva, porque o pai estava se alegrando por causa do outro irmão, do que saiu, do que prejudicou, do que abandonou, do que não quis mais. E de maneira semelhante como o pai fez com o filho mais novo, o pai também sai e se encontra com o filho mais velho. O pai também foi ao encontro dele, também saiu para se encontrar com ele. Porém, queridos, há pessoas que estão na casa de Deus, mas se relacionam com o pai como se fosse escravo. O filho mais novo queria voltar para a casa do pai para que o pai o fizesse como escravo. E foi recebido como filho. Mas o filho mais velho estava na casa do pai, era filho, mas vivia num relacionamento como escravo. Estava na casa do pai, mas servia ao pai não com alegria, não com satisfação, mas servia ao pai por obrigação. Servia ao pai como escravo, talvez dizendo, eu agora estou sobrecarregado, aquele filho saiu, foi embora, deixou todo o trabalho comigo, e agora ele volta com a cara lavada e recebe uma festa. Isso aqui, queridos, é um símbolo, e Jesus estava mostrando aos fariseus e publicanos daquela época, que era esse texto dirigido para eles, que eram aqueles que se achavam e que estavam naquele contexto dentro da casa do pai, que eram os mais velhos, os que seguiam a tradição, os que seguiam a lei de Moisés, os que já conheciam o pai há muito tempo, e que agora tinham que festejar com os publicanos, com aqueles homens gentios que não serviam a Deus e que agora estavam dentro da casa do pai. Ou seja, quem estava fora agora estava dentro, quem estava dentro agora estava fora. Jesus estava mostrando que não necessariamente quem está dentro está dentro. Não necessariamente quem está na casa do pai é quem vai receber ou ganhar ou ser abençoado pelo pai, a ponto de o pai dizer sim para os dois. E o contexto é esse, irmãos, porque o pai diz sim. O pai o convida, entra para a festa, entra para se alegrar, entra para festejar a recuperação do teu irmão. Entra porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Hoje,
eu estava assistindo um vídeo, né, e preparando essa mensagem, né, já tinha preparado a mensagem e de repente assisti um vídeo de uma menina chamada Emily, que foi solta recentemente pelo Hamas. E quando, né, entrevistaram o pai dela, né, no momento, poucos dias depois ali, daquela data de outubro, ele disse: olha, eu acredito que a minha filha esteja morta. E no vídeo, né, que eu vi, a garota, né, foi solta e ela se abraça com o pai. E o pai abraça a sua filha. Perguntei para o moço que eu estava conversando hoje: você disse que tem um filho, não disse? Qual seria o teu comportamento se tu soubesse que de repente teu filho está morto? De uma hora para outra você recebe a notícia: ele não está morto. E você encontra ele na tua frente. Ele está vivo. Qual seria a tua reação? Quem é pai, quem é mãe entende, irmãos. Porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele encontrou com um filho. E o filho mais velho então vem cheio de obrigações, cheio de responsabilidade. É aquele, querido, que está na presença do Pai, não comete grande pecado. Ele faz tudo certinho, faz tudo como manda, segue o figurino, porque ele acredita que se ele fizer tudo fielmente, ele vai receber o sim. Ele em algum momento vai receber a vitória que ele precisa, que ele deseja, que ele espera alcançar. Se ele se controlar, se ele se dominar, se ele não pisar em nenhum momento fora da faixa, o Pai vai abençoar ele. Ele acredita nisso. Ele se sentia especial por causa disso, porque ele nunca tinha feito nada de mal, nada que atentasse contra os bens do Pai, nada que atentasse contra o Pai. Ele se sentia alguém, né, mais feliz por isso. E é o que eu quero trazer para você, querido, nessa manhã. Que o pecado do filho mais velho não foi diferente do pecado do filho mais novo. Leia comigo o que a palavra de Deus diz em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Quando a palavra de Deus aqui fala das obras da carne, do fruto do Espírito. Gálatas 5, a partir do verso 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Tudo isso era o que o filho mais velho estava acusando o filho mais novo. Olha, ele pegou o teu dinheiro, gastou com prostitutas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Daí o texto vai falar dos pecados relacionados à adoração. Idolatria, feitiçaria. E depois o texto vai falar de pecados relacionados com relação a relacionamentos pessoais. E ele vai falando, olha, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Ou seja, os pecados de relacionamento são maiores do que os pecados sexuais aqui relacionados. Ou seja, não há diferença para Deus entre o pecado do pai, do filho mais novo, e o pecado do filho mais velho. Os dois precisavam dar uma resposta para o pai. A resposta do filho mais novo é: sim, eu quero voltar para a casa do pai. Eu quero voltar para a presença do pai. Eu quero estar naquele lugar, nem que seja como trabalhador. Nem que eu fique ali no meu cantinho. Nem que o pastor não me veja. Eu fique ali, sem ninguém perceber a minha presença. Nem que eu fique lá trabalhando todo sujo. Já viu aqueles realities em que o patrão se veste de empregado e ele finge ser empregado? Ele diz: olha, me deixa ali como empregado. E o que ele recebeu foi uma festa, foi um anel no dedo, foi vitória.
O filho mais velho, cheio de si, cheio, né, das suas responsabilidades, acreditando ser superior. Ele diz, precisava também dar uma resposta. Porque o pai foi ao encontro dele e disse, vamos celebrar a vitória do teu irmão. Mas veja, irmãos, que o filho mais velho não reconhece o irmão como irmão. O filho mais velho olha para o pai e diz, esse teu filho, não é meu irmão, esse teu filho gastou o teu dinheiro, esse teu filho fez o que era mal, esse teu filho, cheio de acusação, cheio de dedo. Como nós vamos nos aproximar do pai hoje, irmãos? Será que nós vamos nos aproximar cheios de dedo, cheios de acusação, cheio de coisas que o nosso irmão fez no passado? Ou será que nós vamos nos aproximar com humildade, reconhecendo que precisamos do perdão de Deus, reconhecendo que há no nosso coração mágoas, que há no nosso coração feridas que precisam ser saradas, que há no nosso coração situações que precisam ser colocadas na mesa. O correto aqui, irmãos, era entrar, falar com o irmão, colocar a sua frustração, a sua indignação, colocar para o irmão, ainda que falasse para ele diretamente porque ele estava frustrado. Mas quando você não entra na casa, você perde. Porque é você que diz não. Quando não entramos na presença, irmãos, porque estamos em pecado, quando não entramos na presença porque estamos cheios de si, quando não entramos na presença porque nos achamos superiores espiritualmente, nós é que perdemos. Porque perdemos a oportunidade do conserto, perdemos a oportunidade da vitória de Deus, perdemos a oportunidade de Deus fazer o milagre na nossa vida. Para encerrar, queridos, o filho mais velho não se achava dono das coisas do pai. O texto aqui diz que, olha, eu venho trabalhando, e o original diz, né, eu tenho trabalhado como um escravo. Ele não se achava dono. Ele não se considerava o dono, mas o pai diz, olha, tudo que é meu é teu, meu filho. Cadê a moça do navio? Está ali. É como se tivesse comprado, né, uma passagem para um cruzeiro especial, maravilhoso, e acostumado a viajar com aquele tambor de farofa para economizar. Ele foi para a viagem do cruzeiro, levou a farofa, ficou dentro do camarim dele. Enquanto todo mundo comia do bom e do melhor, bebia do bom e do melhor, ele ficou, vou comer minha farofa aqui para economizar. Até que alguém encontra com ele e diz, rapaz, mas está incluído. É all inclusive. Você pode comer o que você quiser. E às vezes estamos assim na casa do Pai, irmãos. Temos direito a tudo. Temos direito a tudo, todas as bênçãos de Deus para a nossa vida, mas falamos, não, eu quero ficar aqui na minha farofa, na minha carne seca com farofa. Enquanto Deus nos deu, nos colocou à disposição bênçãos espirituais infindáveis. É por isso que precisamos nós falarmos sim para Deus. Porque Deus já falou sim para nós. Ele já disse sim para você. Ele já te autorizou a entrar na festa. A festa já está preparada. O banquete já está pronto. A única coisa que você precisa dizer é sim. E dizer sim para Deus nesse contexto é dizer sim para o teu irmão. Dizer sim para Deus não é falar com alguém que está longe de você, alguém que você não vê, alguém que talvez você nunca tenha ouvido a voz dele. Não! Falar sim para Deus hoje é falar sim para a pessoa que está sentada do teu lado. É falar sim para esse que está junto de você, que talvez você diga, ele é inferior a mim.
filho mais velho está aqui, irmãos. Está sentado aqui ou está de pé. Porque o filho mais velho somos nós. O filho mais velho sou eu e você. Quando a gente, às vezes, cheio de julgamento, cheio de justiça própria, cheios de quem somos, daquilo que fazemos para Deus, dos dias em que cumprimos a nossa escala, dos dias em que saímos e nos esforçamos para cumprir aquilo que determinamos para Deus, falamos, olha, Senhor, eu sou bom, porque eu estou te servindo, hoje eu fui ao culto, o Senhor viu, eu estava lá com o pastor Roberto desde a Lagoa, o Senhor tem me acompanhado, Senhor. Quantas vezes falamos, queridos, talvez você não tenha ou não tenhamos um grande pecado, mas o nosso menor pecado ofende os olhos do Pai. O nosso menor pecado nos impossibilitaria de entrar na casa do Pai. Mas Ele diz, vem para o meu reino, que eu tenho algo especial para você. Eu tenho algo preparado para você que é maravilhoso. Eu tenho algo que quero fazer na sua vida, que vai mudar, que vai transformar. O sim de Deus representa uma mudança de Deus para nós. Então precisamos nessa manhã tomar uma posição e dizer, será que vamos falar sim para a mudança de Deus, para o que Deus quer fazer na minha vida? Ou será que vamos dizer não para o sim que Deus deu a nosso respeito? A Bíblia diz que Ele se esvaziou, que Ele se fez homem, que Ele habitou entre nós, que Ele esteve aqui, queridos, numa terra distante. Na parábola dos lavradores maus, nós vamos ver que aqueles que deveriam reconhecê-lo, o feriram, o machucaram e o mataram. Oh, Senhor. E hoje Ele nos dá uma oportunidade. A oportunidade de estarmos na Sua presença. A oportunidade de abraçar o Filho, de sermos apaixonados por Jesus, de termos relacionamento com Jesus. A oportunidade de sermos abençoados por Ele. Glória a Deus. Ele coloca diante de nós dois caminhos. O caminho do sim e o caminho do não. Ele não nos coloca naquela caixa. Lembra aquele jogo? Ficava lá ouvindo a música. Você vai querer isso aqui? Sim! E você não estava ouvindo nada. Ele fala com você. Você ouve a sua voz. Ele está contigo. Glória a Deus. Nessa manhã Ele sai ao teu encontro. Antes de você chegar aqui, Ele já preparou tudo. Ele já saiu para te encontrar. E a Bíblia diz que com cordas de amor Ele nos atraiu. Ele nos atraiu à sua presença. Porque Ele tem um plano maravilhoso para nós. Ele tem um projeto maravilhoso conosco. O projeto de Deus inclui a sua vida. O projeto de Deus inclui o teu futuro. O futuro da tua casa, o futuro da tua família. Ele inclui você. É por isso que Ele te conhece pelo nome. É por isso que Ele te chama de braços abertos. Mesmo quando às vezes a gente, cheio de ira, cheio de raiva, a gente diz, como é que pode o Senhor aceitar esse daí, Senhor? Como é que pode o Senhor aceitar esse que o tempo todo te rejeita, o tempo todo, Senhor? Só faltou Deus dizer, para um pouquinho. O que eu te dei? O que eu já fiz na tua vida? O que tem à tua disposição? Quantos milagres eu já não fiz? Quantos livramentos eu já te dei? Aleluia, Jesus. Será que
você pode ficar de pé. Dando uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Essa é a manhã de falarmos sim, queridos. Uma manhã de falarmos sim para o milagre de Deus. Uma manhã de falarmos sim como uma resposta a Deus. Porque tudo se resume em qual vai ser a nossa resposta diante do milagre que Deus está fazendo. Qual vai ser a nossa resposta diante do Filho de Deus que foi morto, que foi crucificado, que ressuscitou, que está sentado à destra do Deus Pai? Qual vai ser a nossa resposta? Quando o milagre chegou, quando a salvação chegou, muitos chegaram com justiça própria diante de Deus. Que nessa manhã nós possamos nos livrar de todo o peso que colocaram sobre nós, todo o peso que colocaram sobre você, de uma espiritualidade muitas vezes vazia, uma carga pesada que colocaram sobre os seus ombros, algo que colocaram sobre você dizendo: se você fizer isso, se você seguir essa receita, você vai ser agradável a Deus. Você não é agradável a Deus para aquilo que você faz. Você é agradável a Deus por aceitar aquilo que Deus já fez por você. Deus já te deu vida. Deus já te deu salvação. Ele já comprou o teu ingresso para aquele passeio de cruzeiro que eu estava falando há pouco. Você já está lá. Ele te convida. Será que você pode fechar os seus olhos? Adora ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Bendito é o teu nome, meu Deus. Tu és digno de glória, de honra, de louvor. Aleluia. De adoração, ó Pai. Que você colocasse a mão sobre o seu coração, és soberano. Amém. Grande. Você levantou sua mão, quer vir aqui à frente e receber uma oração? Pode vir. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso coração, Pai. A tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. O coração vai aonde só o Senhor conhece. Nenhum de nós aqui é capaz de sondar o coração do outro, de saber o que passa no coração do outro. Mas o Senhor sabe o que se passa no nosso coração. Por isso, Pai, chegamos à Tua presença nos humilhando, reconhecendo que somos pequenos diante da Tua poderosa mão, que queremos e precisamos de uma transformação na nossa vida, que precisamos de um milagre, Senhor. Milagre para crermos, um milagre para voltarmos, um milagre, Senhor, para frutificarmos, um milagre, Senhor, para trabalharmos na Tua obra com alegria, para Te servirmos com gozo santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração nesse momento, Pai, toda frieza, tira do nosso coração todo julgamento, Pai, tira do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta da Tua casa, Senhor. A história termina, irmãos, e o filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho mais novo está do lado de dentro. O Senhor nos convida para dentro, irmãos.
Será que você pode dizer, eu quero entrar nessa festa, Senhor? Eu quero festejar com o Senhor. Se alegre com seu irmão. Se alegre com os filhos de Deus. Glória, glória. Se alegre com a transformação na casa do teu irmão. Se alegre com aquilo que está acontecendo na vida dessa pessoa que está perto de você. Se alegre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos louvar o milagre na vida do meu irmão, da minha irmã nessa hora. Pai, que haja restauração, Senhor, na vida e no coração dele. Isso, meu irmão, ora por essa pessoa que está do seu lado. Ora para Deus fazer um milagre na vida dela. Ora para Deus dar o melhor para ela. Ora para o Senhor gerar na vida dela uma festa. Oh, Senhor, ora por restauração, por libertação, por milagres. Ora por ela. Porque Deus tem muito mais a fazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque estamos na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel. Leva-nos em paz, Senhor. Abençoamos a vida do pastor Roberto, da Maria José. Consola essa família, consola essa casa, Senhor. Oh, Pai, que haja restauração, Senhor, nos corações desses familiares. Senhor, que possamos ver no domingo que vem aqui, ministrando a palavra de Deus para nós. Senhor Deus, leva-nos debaixo da Tua direção. No amor de Deus, que a graça de Jesus, que as duas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida hoje. Permaneça para sempre, vá em paz. Deus te abençoe rica.